Boa noite, pessoal. Só esperando o pessoal entrar aí para a gente dar início à nossa aula aí, beleza? Sejam bem-vindos aí. Vamos só aguardar um minutinho que a gente acabou de entrar na live aí para que a gente possa ter uma adesão maior aí, beleza? Só um segundo, por favor. Mandei o material lá no grupo já, tá bom? Então, por favor, deem uma olhada lá, vocês vão encontrar o material. Boa noite, Everton. Beleza? John. Boa noite, John. Tudo bem com vocês aí? Tá dando para ouvir? O áudio tá legal? Deem esse feedback aí, por favor, tá bom? Só mais um minutinho, tá bom, pessoal? A aula hoje é para o quarto período e para o segundo período, não é isso? Que assistem a aula juntos, né? Na quarta-feira. Só mais um minutinho a gente vai dar início já, tá bom? Como é que vocês estão aí? Estão em casa? Estão tranquilos? Estão trabalhando? Qual que é a situação de vocês aí, pessoal? Beleza, John. Beleza, então. Ótimo. Que bom que tá tudo bem. Tá bom? Só mais um segundinho, só, por favor. Dê uma olhada já no material lá, o material legal que eu pus lá hoje. Curioso, bastante curioso. Tem lá a sentença do Adélio Bispo. Acho que todos vocês vão se lembrar quem é o famoso Adélio Bispo aí, tá bom? Tânia, boa noite. Tânia, seja bem-vinda, tá bom? Só um segundinho, a gente já vai dar início. Muito bem, galera. Angel, muito bem. Espero que tudo dê certo hoje. Ontem eu comecei a aula, a mesma aula de hoje, inclusive, mas a gente teve um pequeno problema com a internet. Eu até vim para o escritório hoje para que a gente possa finalizar a nossa aula aí, que para o pessoal do terceiro também possa ter disponível depois a aula lá para eles verem, ok? Muito bem. Muito bem, pessoal entrando aí. Galera, mais 2 minutinhos. Valdemar Matos, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo aí. Só lembrando, pessoal, que essa aula aqui, hoje, de quarta-feira, é Direito Penal, quarto período e segundo, que estão juntos, beleza? A gente já vai iniciar aí. Vocês já devem ter recebido lá o material de vocês, lá no grupo de vocês. Se vocês não receberem, por favor, dá um toque aí e avisa que eu vou dar um jeito de enviar para vocês aí, tá bom? Logo mais vou subir essa matéria para o AVA, para que todos vocês tenham acesso. Eu acredito que já amanhã, né? Como eu sou novo aí, eu estou ainda aprendendo a trabalhar com os recursos, vários inclusive que a faculdade põe à disposição de vocês aí. Então nós vamos aprender e no máximo amanhã eu já devo estar subindo todas essas aulas aí, beleza? Pessoal,
Pegaram o material? Dê um okzinho lá para a gente iniciar então. Estão todos de posse do material aí? Priscila, boa noite Priscila. Seja bem-vinda à nossa aula. Beleza. Priscila deu ok aí, pessoal. Vou entender que tá todo mundo ok, beleza? Boa noite, Bruno. Como é que vai, Bruno? Muito bem. Pessoal, acho que a gente pode dar início, né? A Solange chegando, Ivanildo chegando. Acho que nós vamos dar início aqui à nossa aula e as pessoas que forem entrando depois vão pegar aí essa aula depois gravada, que vai ficar gravada para que todo mundo que queira possa ter acesso a ela, certo? Então, pessoal, boa noite oficialmente para vocês. Nós vamos dar início agora então à nossa aula de Direito Penal. Nós vamos começar aqui relembrando alguns conceitos importantes que foram aventados aí na última aula, que nós entendemos ser bastante relevantes, principalmente para a nossa teoria aqui. Na última aula nós falamos sobre as teorias das penas propriamente ditas, não é? Porque nós abordamos lá os princípios que envolvem as teorias e coisa e tal, mas aprendemos também quais são as teorias da pena. E são duas as teorias que nós temos aí que gravar, certo? E recordar sempre. A primeira teoria, ela é denominada teoria absoluta ou teoria retributiva, vocês vão lembrar disso. Para essa teoria, a única finalidade da pena é pagar o mal realizado pelo agente com outro mal, dessa vez aí imposto pelo Estado, certo? Então, há de haver uma proporcionalidade aí, mas só isso. Não se preocupam eles não se preocupam aí com o agente nem com a sociedade. A única ideia é fazer com que aquele que praticou o mal responda pelo mal que ele praticou. Essa é a teoria absoluta, beleza? E também nós temos aí a teoria relativa, né, que ela se desdobra aí, que também é chamada de teoria da prevenção. Essa teoria relativa ou da prevenção se desdobra aí em geral e especial. Especial é quando ela trata especificamente da pessoa como um ser uno, separado dos outros. Ela se preocupa com a ressocialização daquele indivíduo que cometeu determinada infração. E também, por outro lado, a geral, ela se preocupa com a sociedade. O objetivo da teoria da prevenção geral é fazer com que a sociedade, quando veja que determinada pessoa ela sofreu a imposição de uma pena, na cabeça dela surge aquele sentimento de que o Estado está presente nesse lugar. E como o Estado está presente, as penas de fato são aplicadas. Então eu vou me eximir de qualquer de fazer qualquer de crime, né, de incorrer em qualquer crime aí, certo? Peço desculpa para vocês porque o celular ele fica de frente aqui, então às vezes a gente acaba lendo os comentários e dá essa travada aí, beleza? Se tiverem dificuldade com a internet, vocês por favor vão falando, a gente vai tentando resolver aqui, certo? Então é isso, pessoal. Da aula passada, os princípios todos vocês já haviam visto, são muito importantes, nós vamos utilizá-los novamente aqui na nossa aula de hoje. É lógico que nós não vamos utilizá-los exatamente, né, falar sobre eles novamente, mas à medida que nós vamos aprendendo sobre a aplicação das penas, nós vamos começar a identificar os princípios que nós já sabemos na aplicação da pena e do direito penal de forma geral. Por daí a importância toda do direito, dos princípios para o direito penal. Então eu espero que isso esteja bem gravado com vocês, para que nós não tenhamos problemas aí ao prosseguir com a matéria, beleza? Pessoal,
Mais alguns alunos chegaram aí, sejam bem-vindos, boa noite. Nós estamos dando continuidade aqui à nossa aula de Direito Penal, por essa live ao vivo. Espero que vocês se sintam bem entre nós aí, tá bom? Pessoal, tem alguns alunos aí reclamando que está travando, tá? Creio que não seja por enquanto aqui a minha internet não, tá? Mas de qualquer forma vai ficar disponível para vocês lá depois. Para quem chegou aí e talvez não tenha olhado lá no grupo de vocês, tem lá o material dessa aula, que está composto lá por enquanto pelos slides, por uma sentença que eu coloquei lá, sentença do caso Adélio Bispo. Vocês sabem quem é o Adélio, não é? Tem os mais loucos aí que acham que ele não concluiu o trabalho, enfim, é um absurdo, mas cada um pensa como quer, né? E tem também uma repercussão geral, lá, um julgado, uma sentença, um recurso que ainda está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que nós vamos falar sobre ele na nossa aula hoje, que vai repercutir bastante no dia a dia do aplicador do direito aí, tá? Pessoal, vamos dar início então à nossa aula propriamente dita, beleza? A gente está à disposição, se vocês tiverem qualquer dificuldade aí, por favor, podem falar, qualquer questionamento, qualquer dúvida na qual eu possa lhes ajudar, estarei aqui para ajudá-los, ok? Essa aula vai subir depois, ficar gravada. Pessoal, como é de praxe, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje estabelecendo aqui qual vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem, certo? A situação geradora de aprendizagem hoje não é difícil, vocês vão com tranquilidade conseguir resolvê-la aí. Então a gente vai ler junto, tá lá no material, como eu disse, página 2 dos slides. A situação é a seguinte, pessoal. João cometera vários delitos e em um dos processos na qual estava sendo acusado foi decretada a sua prisão preventiva. As condenações começaram a surgir em outros processos que não aquele no qual havia sido decretada a sua prisão, no qual fora absolvido. Então, a situação aqui é a seguinte: João ele tinha cometido vários delitos lá, e em um dos processos resultantes daqueles vários delitos, em um dos processos, ele foi preso preventivamente, certo? Nesse processo que ele foi preventivamente preso, ele foi inocentado, certo? Mas em outros processos que estavam ocorrendo simultaneamente lá, ele acabou sendo penalizado, né? E foi condenado. Aí ele veio até você com a seguinte preocupação. Preocupado, ele procura com a seguinte dúvida: o tempo em que fiquei preso preventivamente no processo no qual fui absolvido pode ser descontado da pena que recebi? Por quê? Então a questão dele aqui é tranquila, né? Vocês vão perceber aí, vamos aprender isso hoje. Mas o que ele quer saber, na verdade, é bem simples. Ele estava respondendo vários processos simultâneos. Em um desses processos, ele foi prendido provisoriamente. Né? Não falo o tempo aqui, não vem ao caso, porque não é essa a questão agora. Mas nesse que ele foi preso, ele também foi absolvido. Né? E ele foi condenado em outro que corria simultaneamente. Ele quer saber se o tempo que ele pagou de prisão naquele processo que ele foi absolvido, ele pode descontar da pena que ele teve em outro processo. Essa é a questão dele, certo? Aí ele quer saber por quê também. Ele é um cara que quer saber de tudo. Satisfeito com a resposta e o atendimento, Antônio indica o seu trabalho para o Sr. Joel, que também lhe procura com a seguinte questão. Então, mais uma questão aí, o amigo do João, Joel, veio procurar vocês aí. Há tempos atrás, ele foi absolvido da acusação que lhe fora feita. Na época, foi submetido à prisão preventiva, porém foi absolvido. Um ano depois de ser absolvido, cometeu um crime e veio a ser condenado. Ele quer saber se poderá usar o tempo que passou preso para descontar da pena agora imposta. E por quê? Ele quer saber. Qual e quais os institutos aplicáveis ao caso. Então, diferentemente aí do nosso amigo Antônio, né, o Joel,
ele tinha ficado preso tempos atrás por um crime que ele estava sendo acusado, mas foi absolvido, ficou preso preventivamente só. Tempos depois dessa absolvição, aí ele veio cometer outro crime e foi penalizado. Ele quer saber se ele pode descontar do tempo que lá atrás ele tinha pagado na prisão aí de forma preventiva. Beleza, pessoal? Então tá bom. Essa é a questão da aula de hoje, espero que vocês consigam ao final aí responder, certo? Então nós vamos falar hoje mais especificamente aqui sobre penas, né? A pena privativa de liberdade, na verdade, vai ser o foco da nossa aula aqui. Tem várias outras coisas que incidem sobre esse tema e nós vamos aprender eles todos, né? Vocês vão perceber aí que muitas dessas coisas que nós vamos falar hoje, elas não vão aparecer lá para vocês no AVA, mas faz parte da aprendizagem dessa matéria, tá? Hoje nós vamos falar sobre pena privativa de liberdade e detração. Dentro dessas matérias existem outros desdobramentos que nós vamos tratar aqui hoje porque é necessário o aprendizado para que a gente tenha o entendimento global aí do direito penal, beleza? Talvez nós não vamos seguir as ordens aqui, nós vamos seguir as ordens que parece, pelo menos para mim, mais didática possível para que nós possamos entender de forma clara aí a situação, certo? O direito penal. Pessoal, pena. Antes de falar sobre pena, nós temos que entender que pena, ela faz parte, né, da sanção penal. Então, a pena não é sanção penal. E sanção penal não é pena, né? Sanção penal é gênero e se desdobra aí em pena e medida de segurança. Lá no primeiro slide que vocês têm em mãos aí, nós vamos ver que existem duas espécies de pena no nosso ordenamento jurídico. Essas duas espécies são, existem duas espécies de sanção no nosso ordenamento jurídico. E essas duas espécies são a pena, nós vamos ver que ela tem as divisões dela lá, e a medida de segurança, certo? Esses são os dois tipos de sanção que nós temos no nosso ordenamento jurídico. A pena, como nós já aprendemos aí, é a sanção impositiva imposta pelo Estado. A pena ela tem o objetivo lá de corrigir, de pagar por um mal feito e também fazer com que as pessoas tenham medo de praticar um novo delito. Foi isso que nós aprendemos lá na teoria das penas, não é? É a sanção aflitiva imposta pelo Estado mediante ação penal ao autor de uma infração penal como retribuição. Foi as teorias que nós vimos lá, por isso trata-se no direito penal brasileiro da teoria mista, de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico. Qual é o bem jurídico que a pena ela diminui? A pena privativa de liberdade, obviamente, recai sobre a liberdade do indivíduo aí, que é um bem jurídico de extrema relevância, e cujo fim é evitar novos delitos. Essa é a função da pena, retribuir e evitar novos delitos. Não é? Foi isso que nós aprendemos. Já a medida de segurança, ela não é pena, pessoal. Ela é uma sanção, tá? Mas ela não é uma pena. A medida de segurança, que é uma forma de sanção penal, tem caráter preventivo e curativo. A ideia da medida de segurança aqui é que ela não vai retribuir o mal feito, né? Hoje a medida de segurança especificamente não vai ser tema da nossa aula, né? Apesar de nós passearmos por esse instituto aí em alguns momentos, por tratar-se de um instituto bastante relevante para nós, mas não fará parte da nossa aula hoje, certo? Mas a medida de segurança difere da pena privativa de liberdade. Por quê? Porque ela não tem caráter retributivo, ela não quer pagar o mal cometido com um novo mal, agora imposto pelo Estado. Pelo contrário, ela tem caráter aí preventivo e curativo. Preventivo em qual sentido? Ela quer evitar que aquela pessoa a qual foi imposta a medida de segurança, ela deixe de delinquir, deixe de cometer crimes. Agora a palavra curativo por quê? Em quais casos são
previstos aí a imposição de medida de segurança, certo? Aí no nosso slide está dizendo assim: medida de segurança é uma forma de sanção penal com caráter preventivo e curativo, como nós falamos, visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-inimputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto que receba tratamento adequado. Então a ideia aqui é fazer com que aquelas pessoas que não têm um discernimento claro a respeito da infração que cometeram, eles recebam cuidado, tratamento, porque pressupõe que ela padece de uma enfermidade mental. Vocês não concordam comigo? Então aí traz duas coisas aqui que creio que vocês já devem ter estudado aí, que é a questão da imputabilidade. O que seria a imputabilidade, pessoal? A imputabilidade é a possibilidade de atribuir, né, de atribuir a alguém fato típico ilícito. É a possibilidade de penalizar alguém, porque eu pressuponho que ela pode entender, né, as situações que ela vive, que ela presenciou, pela qual ela passou, certo? Agora, o inimputável, quem é o inimputável? Que vai ser sujeito aqui da aplicação da medida de segurança. O inimputável está descrito lá no artigo 26 do Código Penal. Como que nós vamos identificar? É aquele que ao tempo da ação era incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o inimputável. O inimputável, no momento da ação, no momento do cometimento do crime, ele não podia compreender muito bem o que estava acontecendo, ou se compreendia, ele não podia se determinar de acordo com esse entendimento que ele tinha. Ele não sabia como utilizar esse entendimento em favor dele, certo? Por outro lado, nós temos o semi-inimputável. O semi-inimputável, nós podemos dizer que ele tem uma capacidade parcial de entendimento. Ele parcialmente entende a situação que ele está vivendo ali, certo? Mas mediante uma perícia, essas pessoas serão avaliadas e caso seja configurada aí inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, eles podem receber medida de segurança, certo? A medida de segurança certamente vai ser imposta por aquele que for considerado inimputável, é a que prescreve a lei. Então, se alguém é considerado inimputável, né, está lá no artigo 26, aquele que não compreendia o caráter da situação que ele estava vivendo, ele não entendia o caráter criminoso daquela situação, ele vai receber aí medida de segurança. É a sanção que vai ser imposta a ele. Agora, o semi-inimputável, ele vai passar por duas situações aí. O juiz vai poder, nesse caso, estabelecer qual pena que ele vai, qual sanção ele vai receber. No ordenamento jurídico mais antigo aí, no Código Penal de 1940, antes da reforma de 1984, o que acontecia? O sistema de sanção utilizado no Brasil era o sistema do duplo binário. Naquela ocasião, o semi-inimputável ele poderia receber uma pena privativa de liberdade e após a pena privativa de liberdade ele poderia ainda receber a sanção aí de medida de segurança. Então o juiz verificava a situação, dava lá para ele 3 anos de reclusão e mais medida de segurança, né? Esse tipo de medida foi descontinuado porque entende-se que é desumano, né? A pessoa ali ficaria a critério do juiz e não receberia tratamento algum, né? Imaginem a situação, sabendo-se que alguém não tem suas faculdades mentais preservadas, colocar essa pessoa no nosso sistema penitenciário, o que seria dessa pessoa? Seria uma situação horrível, não é? Catastrófica. Então, com o auxílio, aí pensando na dignidade da pessoa humana, o sistema evoluiu
e hoje nós não utilizamos mais esse sistema do duplo binário, né, onde o juiz poderia utilizar a sanção e a medida de segurança. Hoje o juiz vai fazer uma opção, no caso do semi-inimputável. No caso do inimputável não tem opção, né? Ele vai absolver, chama-se absolvição imprópria, inimputável. Vai ser absolvido e vai receber aí a sanção de medida de segurança. Mas o semi-inimputável, hoje, no sistema vicariante, que é o que vigora hoje, o juiz terá de escolher entre uma pena privativa de liberdade ou a implementação aí de medida de segurança. Vai ser a critério do juiz, né? Nós temos essa previsão lá na lei, no Código Penal. Vamos pegar aqui para a gente dar uma olhadinha. Lá no artigo 26, quem quiser dar uma olhada aí pode ver lá comigo, por favor, vai ficar mais legal da gente seguir aí. Artigo 26 do Código Penal, pessoal. Vamos lá. A máquina está lenta aqui. Estamos chegando. Muito bem. Os inimputáveis. O 26 fala que é isento de pena aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Foi o que nós falamos aqui, certo? Aí no parágrafo único do 26, ele traz o que eu disse para vocês agora. Foi a última coisa que nós tratamos. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Aquele que não era inteiramente capaz é o semi-inimputável, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então aqui, nesse caso, ele pode receber aqui essa de caso de diminuição de pena, mas se o juiz entender que é necessário, o juiz vai poder trocar aquela pena ali pela sanção de medida de segurança, certo? Muito bem, pessoal. Tranquilo aí, como eu disse, isso não é matéria da nossa aula de hoje, mas eu acho que é importante a gente tratar rapidamente para que a gente entenda aí essas duas definições que nós temos de sanção no nosso ordenamento jurídico. Certo? Já o 97 lá, ele fala a respeito do inimputável, né? Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Nós vamos ver que existe uma diferença aqui entre a sanção, entre a reclusão e a detenção. Vai ser objeto dos nossos estudos hoje. Pessoal, tá tudo bem aí? Como é que tá? Tá dando para entender? Eu vou só colocar meu computador aqui na tomada, tá bom? Rapidamente. Muito bem, galera. Muito bem. Então, o que nós tratamos até agora? Nós falamos que de sanção penal, né? A sanção é gênero, da qual são espécies. A pena, que nós vamos estudar hoje, uma das espécies de pena, e a outra espécie de sanção penal é a medida de segurança. Nós falamos que a medida de segurança, diferentemente da pena, ela não tem um caráter retributivo. A intenção dela é tratar da pessoa que vai receber essa sanção, uma vez que ela é imposta justamente para aquelas pessoas que depois de avaliada pelos médicos, né, pelos peritos, for constatado que ela não tem suas faculdades mentais preservadas, ela não pode se determinar de acordo com a realidade. Então são os loucos, os lunáticos, as pessoas que têm algum tipo de retardo mental. Então, nós falamos também que no passado o legislador, o juiz, ele poderia aplicar para essas pessoas tanto a sanção aí de pena privativa de liberdade,
como poderia também aplicar a essas pessoas a medida de segurança, juntamente. Ele poderia fazer uma e outra junto. Hoje em dia, no sistema vicariante, isso não é mais possível, o juiz vai ter que optar por aplicar a pena privativa de liberdade, que pode ser diminuída, lá como vocês viram no parágrafo 2 do 26, ou medida de segurança, certo? No caso do semi-imputável, porque o inimputável ele não vai ser, ele não pode ser condenado a pena privativa de liberdade, ele vai ser absolvido e vai ser penalizado aí, aliás, sancionado aí com a medida de segurança. Certo, pessoal? Depois, mais para o final da aula, nós vamos dar uma olhada aí nessa sentença que eu coloquei aí, é a sentença do Adélio Bispo. Trouxe para ilustrar exatamente essa questão aqui da medida de segurança, que nós vamos ter outra aula para frente, mas para que vocês tenham uma ideia de como acontece. Ele foi tido como inimputável, ou seja, ele não poderia ser condenado à pena privativa de liberdade e está cumprindo aí medida de segurança. Depois nós juntos vamos dar uma olhada nessa sentença. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto essa sentença. Por curiosidade, hoje quando eu estava dando mais uma olhada na aula, surgiu a lembrança, né, do fato do Adélio Bispo, e eu me lembrei que eu tinha visto no jornal que a ele tinha sido imposta aí medida de segurança. Aí eu procurei ver, achei até algumas coisas bastante interessantes lá. Depois vocês dêem uma olhada nela toda, é grande a sentença, mas vale a pena dar uma olhada aí, beleza? Essa sentença já transitou em julgado, quer dizer que o Ministério Público Federal e o presidente Jair Bolsonaro, que poderia na ocasião aí ter um assistente de acusação, talvez ele não teve, ou se teve, optaram por não recorrer da sentença que, vamos dizer assim, que absolveu, né, o Adélio Bispo. Então ele foi absolvido, tá bom? Para quem não sabe. Mas depois tem que ler a sentença para entender bem que tipo de absolvição que eu estou falando aí. Certo, pessoal?